Queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Handebimbi, mielti bui bui. Hoje pela manhã estou muito feliz. Sabuna, porque Minodo, eu estou aqui. Mokosudwa, esta é a minha casa. Eu falei na língua fula. Graças a Deus. Que bênção é poder retornar à nossa casa. Queremos expressar nossa gratidão como família missionária pelo carinho demonstrado através desta igreja, não é? Enquanto a gente está ali na linha de frente no campo missionário, eu sei que os irmãos têm aí segurado as cordas em oração, em ajuda, e como a Luciana falou, né? Quando a gente está lá, a gente tem alguma necessidade maior, bate o fio aí para o Anderson e para a turma aí do Conselho Missionário, da Organização Missionária da Igreja, e essa turma aí agiliza, mobiliza. Então, o que é que eu quero dizer? A maior necessidade do missionário no campo é oração. Nunca desista daquele pensamento quando vem na sua mente e gera uma atitude em relação à oração. Toda vez que você se lembrar, e às vezes está tomando um cafezinho, almoço, janta, e vem no coração, preciso orar pela Luciana no Timor-Leste, pelo pastor André, lá na Guiné-Bissau, por favor, ore, não deixe de orar. E aqui nós expressamos também a gratidão da 8ª Igreja. O pastor Jeremias sempre nos pede assim, que quando a gente passe pelas igrejas, nesse tempo aí de Brasil, de visitar os amigos, as igrejas que estão conosco, para expressar a gratidão dele como pastor e da liderança da 8ª Igreja, por estar conosco também no campo missionário, por somar com a 8ª Igreja. Essa é a igreja do Senhor, amém? Então receba aí nossa gratidão. Suerda, as crianças mandaram um abraço aí. Infelizmente nós estamos assim, né? Num tempo muito corrido, nós estamos aproveitando as férias dos meninos. E são só 2 meses de férias. Eles terminaram o ano letivo, a gente segue o calendário europeu, e aí teve essa parada, e como já fazia mais de 3 anos que a gente não via o Brasil, então nós resolvemos que esse seria um bom tempo para rever a igreja aqui no Brasil, familiares. Já estive no Nordeste, eu sou sergipano, né? Sou de Aracaju, e minha esposa é de Olinda, então tiramos aí desses 2 meses, 18 dias para estar com a família do Nordeste. Então você imagina como que não foi corrido também por lá, né? Mas o Senhor aí nos deu graça. De uma forma muito pessoal, eu quero agradecer também aí o apoio e as orações. Eu estive no Brasil em 2017, de uma forma assim muito rápida, surpreendente para nós, quando meu pai faleceu. E esse é um momento assim muito particular na vida do missionário, que está no campo e de repente recebe a notícia: ó, seu pai foi internado. Falei com ele na primeira semana, né, assim, aparentemente ele estava muito bem, sendo medicado no hospital, mas a situação se agravou e ele veio ao óbito. Ele só me esperou chegar, foi um momento assim muito pessoal, meu e com ele, né? E depois que eu falei algumas palavras, algumas coisas que o Senhor tinha colocado no meu coração durante a viagem, isso era por volta de 2 horas da manhã, depois que eu viajei 25 horas para chegar no Brasil, ele partiu para o Senhor naquela ocasião. Então, faz 2 anos que ele partiu para o Senhor, foi evangelista a vida inteira, graças a Deus, plantador de igreja no Nordeste. Então, assim, é uma maneira, de uma maneira muito particular, eu quero agradecer também as orações por mim, nesse período. Deixei família no campo, estive no Brasil apenas por 1 mês, então, muito obrigado, viu, por vocês estarem assim, tão perto de nós, nesse tempo. Eu queria passar um vídeo rápido sobre Guiné-Bissau, para a gente iniciar o nosso tempo aqui na manhã. Pode soltar aí o vídeo Guiné-Bissau, por gentileza. Guiné-Bissau, oficialmente a República da Guiné-Bissau, é um país da África Ocidental que faz fronteira com o Senegal ao norte, Guiné ao sul e ao leste e com o Oceano Atlântico a oeste. Guiné-Bissau tem um clima tropical, caracteristicamente quente e úmido. Apenas 27,1% da população fala português, primeira ou segunda língua, estabelecido como língua oficial durante o período colonial.
A grande maioria da população, 90,4%, fala uma língua crioula baseada no português, enquanto o restante dos habitantes fala uma variedade de línguas africanas nativas. As principais religiões são as religiões tradicionais africanas e o islamismo. Há uma minoria cristã, principalmente católica romana. A população da Guiné-Bissau é etnicamente diversa e tem muitas línguas, costumes e estruturas sociais distintas. Ela pode ser dividida nos seguintes grupos étnicos: Fulas e os povos de língua mandinga, que compõem a maior parte da população e estão concentrados no norte e nordeste do território. Os Balatas, que vivem nas regiões costeiras do sul, e os Mandijacos, que ocupam as áreas costeiras no centro e norte. A maioria do restante são mestiços, com ascendência mista de portugueses e africanos, além de uma minoria de Cabo Verde. Ao longo do século XX, a maioria dos guineenses praticava alguma forma de animismo. No século XXI, muitos se converteram ao islamismo, que hoje é praticado por 50% da população do país. A maioria dos muçulmanos de Guiné-Bissau é da denominação sunita, sendo que cerca de 2% pertencem à seita Ahmad. O cristianismo é seguido por cerca de 10% da população do país e 40% continuam a manter as crenças nativas. Muitos moradores praticam formas sincréticas das religiões islâmica e cristã, combinando suas práticas com as crenças tradicionais africanas. Guiné-Bissau. O desafio continua. Una-se a nós, até que todos ouçam de Jesus. WEC Brasil, alcançando os povos não alcançados. A WEC é conhecida aqui no Brasil como a Missão Amém, né? É uma honra estar assim, reencontrando a Lu. Eu também fiz parte da Jocum por 7 anos, foi lá que nós nascemos em Missões, eu e Suerda, e a Lu fez parte aí dessa nossa trajetória em Jocum, trabalhamos juntos aí durante um bom tempo. Então, assim, um prazer grande poder estar reencontrando. Esse mundo missionário é muito pequeno, viu, gente? A gente tem amigo aí em missões espalhados pelo mundo, né? Nós acabamos de assistir aí o vídeo, então nesse contexto é que nós estamos inseridos como família missionária desde 2008, quando nós entramos em Guiné-Bissau. Você pode jogar aí, por gentileza, o PowerPoint. Guiné-Bissau é bem pequeno, um país pequeno, faz fronteira aí com o Senegal ao norte e com a Guiné-Conakry ao sul. Como família, nós estamos na região leste do país, lá naquela cidadezinha lá chamada Gabu, ou Gabo, né? Onde nós aí consideramos Bafatá, Gabo, como o cinturão de força do islamismo. Nós trabalhamos com uma etnia, um grupo étnico chamado Fula, são os Fulanis, que estão espalhados, na verdade, não apenas por Guiné-Bissau, mas em toda a África Ocidental. Quando eu falo África Ocidental, é o lado da África que é banhado aí pelo Oceano Atlântico. Seria esse lado de cá, né? O lado ocidental da África. Então, Deus tem nos dado graça ali de trabalharmos em Gabo, como família. Pode passar aí o próximo. Isso, essa é a igreja que nós damos apoio na cidade. Nosso ministério é na cidade e também numa aldeia próxima a 18 quilômetros. E aí, volta a anterior, por favor. Isso. Essa era a nossa igrejinha, quando a gente assim estava iniciando o trabalho, começando a investir no departamento infantil lá. E cabíamos todos numa varanda de uma casa que a igreja aluga. Pode passar. E aí a igreja, depois aí desses 7, 8 anos de trabalho, a igreja crescendo, e aí praticamente assim, tem algumas crianças, né, que estão aí. Aí já temos pastores, tem um presbítero que está lá também, e graças a Deus a igreja tem crescido mesmo dentro desse contexto aí islâmico. Pode passar a próxima. Aqui, gente, foi quando nós iniciamos o trabalho infantil. Uma coisa interessante, nós recebemos durante algum tempo materiais para trabalhar com criança, mas eu e Suerda, eu cresci dentro da igreja. Suerda converteu na adolescência também, né, assim, rato de igreja. Mas a gente nunca tinha trabalhado com crianças. Passamos em vários departamentos
E o que acontecia? Na igreja só tinha um Andrezinho. Era uma igreja realmente muito, muito pequena. E a gente saía para aquela varanda para ensinar as lições dominicais para o Andrezinho. Era a única criança lá, né? E a gente via algumas cabeças assim na varanda, querendo saber o que a gente estava falando. E nós tomamos a decisão de, durante a semana, a gente juntar um grupo de crianças. Então, assim, de uma forma muito simples, a gente abria o mesmo livrinho, e Andrezinho que chamava, convidava os amigos, e aí debaixo dos pés de caju, lá na cidade, a gente, então, tinha o nosso tempo com as crianças, ali da Redondeza. Pode passar a próxima. E aí, depois de 7 anos de trabalho, hoje nós temos aí 2 classes. Essa é a classe dos meninos menores, né? Pode mostrar a próxima. E as crianças aí que já estão crescidas. Lá atrás é o Samuel, nosso filho. E já temos aí alguns frutos do nosso trabalho com crianças. Todos os domingos nós recebemos uma média de 80 a 90 crianças na escola dominical. Então, temos visto assim Deus se manifestar na vida deles. Um dia, me lembro, um pequenininho assim chegou lá na calça do pastor, puxou a calça e disse assim: pastor, posso dar um testemunho? E o pastor falou: pode. E ele disse assim: olha, sabe, essa semana minha avó estava doente, e ela estava com muita dor de cabeça, e aquela cabeça não passava, dor de cabeça não passava, desculpe. Aí ela veio e disse que queria ir para o feiticeiro, né? Há um sincretismo muito forte, religioso lá, entre o Islã e a religião tradicional, que é o animismo. Explicando rapidamente o que é animismo, animismo vem da raiz da palavra animar, ou seja, dar vida ao que não tem vida. Então, aí você tem os totens, né, tem os vudus, e a figura do feiticeiro é a figura principal. E o que o islamismo não responde na vida diária do africano, o animismo responde. Que ele vai responder, ou seja, tudo é uma causa e efeito, né? Ou seja, se eu estou doente, é porque um espírito maligno colocou a doença ali, e isso é fruto do trabalho de feitiçaria de alguém que lançou sobre mim. Então, a quem eu procuro? Ao feiticeiro, para que o feiticeiro me diga o que é que eu tenho que fazer. Mais ou menos assim que funciona na prática. Então, aquela criança falou: não, vó, não vai no feiticeiro, sabe? Lá na igreja, a gente está aprendendo acerca de Issa. Ele é o Filho de Deus, e ele pode te curar. Deixa eu orar por você. E aquele menino ficou o dia todo insistindo com a avó, até que de noite a velha permitiu que ele orasse. E ele fez uma oração, ela foi dormir. No outro dia já não tinha mais dor de cabeça. No dia seguinte já não tinha mais dor de cabeça. Aquela semana a dor de cabeça sumiu. E aí ela procurou o netinho e disse assim: é verdade, Issa tem poder. Ele disse: eu não falei? Eu não falei que ele pode te curar? Então, esses têm sido assim alguns dos testemunhos que a gente tem ouvido dessa turma aí que tem crescido, né? Às vezes a gente pergunta: Deus, mas é só o domingo que a gente tem com eles, só esse tempo de domingo, é 1h30, às vezes 2 horas que a gente está com essas crianças, mas a gente está vendo assim Deus se movendo. Pode mostrar a próxima? Já jogo outro slide, porque eu fiz uma duplicação e aí não soube apagar. Aí são os nossos professores de escola dominical. Entre essa turma aí, tem aqueles que começou quando o trabalho iniciou, né? Que é o caso aqui do Amado, do Hamad, que já era jovem, é um jovem, tem 22 anos, é esse aqui da minha direita aqui. E alguns outros ali, o Dino lá em cima, aquele mais alto, esses se converteram no trabalho infantil. O Amado tem uma experiência muito bonita com Deus. Ele é sobrinho de muçulmano, morava na casa do tio muçulmano, mas um dia uma criança caiu na fonte, na cisterna. Nós não temos água encanada, assim como a gente tem no Brasil, que a gente abre a torneirinha e o negócio vem facinho, né? E é um desespero quando falta água, né, gente? Lá a nossa água é de cisterna. E uma criança, então, caiu, e o Amado percebeu que juntou gente, mas ninguém tinha coragem de descer lá na fonte para resgatar a criança. Mas um outro rapaz que trabalhava com a gente, o Idafa, ele agora está no Brasil, está fazendo seminário, está em João Pessoa. Ele orou, ele ajoelhou no meio daquela turma toda e ele desceu lá na fonte para resgatar aquela criança. E o Amado ficou impactado com aquilo. E no domingo seguinte ele foi na igreja.
E no outro domingo ele foi na igreja. Até que um dia ele levantou a mão e ele recebeu Jesus como Salvador de sua vida. Ele tinha 12 anos, hoje ele está com 18 anos, é um jovem assim, muito motivado, muito consagrado ao Senhor, menino de oração, e toda oportunidade que ele tem de aperfeiçoar a sua ferramenta de trabalho com as crianças, ele dá um show assim de escola dominical, uma turma aí boa que Deus tem nos dado. Hoje, na verdade, todo o departamento infantil nós já entregamos nas mãos deles. A gente fica mais na cobertura, quando tem cursos, a gente envia eles, acampamentos, para investir no preparo deles para essa turma. E o Hamad e o Amado já me procuraram, eles estão conosco assim no contexto da nossa casa também, na aldeia, no trabalho. Eles disseram que querem se preparar, um quer ser pastor e o outro quer ser missionário. Então, vamos embora, né? Vamos caminhar com eles. Pode mostrar aí o próximo? Aqui é outra parte do nosso ministério, já na aldeia. Essa foi a minha primeira reunião, em 2009, quando nós chegamos na aldeia, depois de um trabalho de mapeamento geográfico. Nós adentramos nas matas para localizar algumas aldeias mais remotas e estávamos orando para que Deus nos desse uma aldeia estratégica naquela região. Isso aí está ao sul da cidade de Gabo, como eu falei, a 18 quilômetros da cidade onde a gente mora, lá em Gabo, né? E o Senhor, então, nos direcionou para essa aldeia chamada Bani, significa pó de sangue, é uma madeira que eles têm lá, uma madeira boa para móveis e tudo mais. E uma aldeia muito estratégica, porque ela está praticamente no meio dessa região de 55 quilômetros de área, e fica na estrada, na beira da estrada. Então, ali que o Senhor nos plantou e nos tem dado, assim, nos feito florescer naquele lugar. Pode mostrar aí a próxima. Aqui foi quando nós começamos o trabalho com crianças. Tem uma moça lá atrás, no fundo da sala. Nós não tínhamos o nosso espaço ainda, era a escola do governo. E nós começamos a investir nas crianças, na parte de alfabetização, bem comecinho mesmo do trabalho, mas nosso alvo era o trabalho com crianças para a gente partir para a pregação do Evangelho mesmo, propriamente dito. Estamos orando para que Deus nos dê pessoas. A gente quer montar um jardim infantil na aldeia, né? Pode mostrar o próximo. À medida que a gente ia vendo as necessidades do povo, a gente ia procurando maneiras de dar a resposta. Então, por 2 anos, nós trabalhamos, a Suerda ela é técnica de enfermagem. Então, por 2 anos, nós trabalhamos na varanda, na garagem da nossa casa, na aldeia, com um centro de nutrição. Nós tínhamos aí por volta de 25 a 30 crianças que semanalmente nós atendíamos. E outras coisas mais, que a gente foi aprendendo com o povo, vivendo com o povo e procurando trazer respostas para as suas necessidades. E isso foi um divisor de água para o nosso ministério. Eu lembro quando nós recebemos uma equipe de americanos e romenos, eles me pediram, já estávamos aí por mais de 2 anos na aldeia, mas a gente nunca tinha tido um tempo assim para mostrarmos o filme Jesus na língua fula. E eles falaram: André, a gente pode mostrar no sábado? Eu falei: olha, eu não sei, vou ver com o chefe da aldeia. E falei com o chefe, ele esqueceu de avisar, avisou que ia ter o filme na sexta-feira dentro da mesquita. E aí um dos líderes religiosos da região que estava lá disse: não, aqui vocês não vão poder falar sobre Jesus. Nós somos islâmicos, como que é esse negócio? E o chefe deixou ele falar, até que por fim o chefe pegou a palavra e ele falou assim: olha, eu quero te perguntar onde você estava quando o meu neto teve febre de mais de 40 graus. Quem estava aqui eram eles. Quem cuidou do meu neto durante uma tarde inteira, só saiu daqui quando meu neto já estava correndo pelo meu terreno, foram eles. Eu fiz compressa naquele menino a tarde inteira, gente, para aquela febre baixar, ceder para poder a gente dar a medicação para ele adequada. E lá por volta de 6h30 da tarde, foi quando o menino levantou, depois de muita oração, e eu saí de lá, o menino estava correndo. E ele perguntava: onde você estava quando o filho, um bebezinho, filho daquela mulher, queimou a mão? Era um bebezinho, ele tinha quase 1 ano, a mão queimou que ficou assim. E a gente iniciou um trabalho, e um fato curioso, né, é que aquela criança, enquanto eu tratava dela, ela chorava e urinava, porque ela tinha medo.
Porque, sabe, no começo do nosso trabalho, enquanto a gente ia para algumas aldeias, muitas crianças corriam de mim. E eu ficava muito frustrado com aquilo. Algumas corriam, e elas corriam, caíam, outras choravam, urinavam. E conversando com um amigo missionário, eu perguntei para ele, rapaz, o que está acontecendo? O que está acontecendo com as crianças aqui? E ele falou o seguinte, ó, deixa eu te explicar uma coisa. Ele já era missionário mais tempo lá. Se você perguntar para uma criança dessa, me descreva o Irã é o demônio, ela vai te responder o seguinte, o Irã é um homem de cabelo claro, branco e do olho claro. Vocês estão dando risada, né? Mas na época eu chorei. E eu pensei assim, eu estou no lugar errado. Não é possível que Deus tenha me mandado para cá para eu ser um demônio para essas crianças. E assim foi o meu começo de trabalho no meio delas, ajudando minha esposa no trabalho de enfermagem, atendendo às suas necessidades, vendo muitas delas chorarem quando eu tocava nelas e vendo também a forma como Deus estava trabalhando no meu coração. Porque você pensa assim, campo missionário, é Deus usar, né, o missionário. E eu digo que campo missionário é o lugar onde Deus mais trabalha no coração do missionário, né? A gente percebe o quanto a gente é miserável, pobre, pecador, quanto a gente não tem nada para oferecer de nós mesmos, a não ser a graça redentora do Senhor, né? Então, Ele trabalha no nosso coração dessa maneira. Pode passar aí o próximo. Só fechando aquele momento lá do chefe, então ele fez várias perguntas para aquele homem e o homem não teve resposta, porque ele não convivia no contexto do povo local. E aí foi quando o Sene, né, falou o seguinte, então amanhã a gente vai ter o filme Jesus e você é o nosso convidado. Ali foi a primeira vez que nós mostramos o filme Jesus. Hoje nós já caminhamos por toda essa região de 55 quilômetros de área, qualquer aldeia agora, a gente tem entrada livre para pregar o Evangelho, graças a Deus, né? A gente precisa aproveitar o momento enquanto as portas estão abertas. E ali, gente, trabalhando, vendo as necessidades do povo, surgiu no nosso coração aí a ideia de construirmos um centro comunitário. Nós já estamos aí nessa fase da construção. Aquela sala ali que está desse lado de cá, na verdade, ela é a sala central. Nós estamos tendo uma vista lateral do projeto. Nós dedicamos aquela sala para o trabalho de equipes médicas, voluntários da área de saúde, então a sala está toda azulejada, piso, né, azulejo de cima até embaixo, um negócio assim bem caprichado. Nós recebemos aí equipes todos os anos que vão nos ajudar na área de saúde, tem sido uma bênção grande para a gente. A sala lateral, aquela lá do fundo, para a gente aqui, é uma sala multiuso, a gente usa aí para várias atividades, né? O trabalho de Suerda como enfermeira, com as mulheres, trabalho mesmo com a comunidade, palestras na área de saúde, enfim. E a sala central aqui é uma sala de oração. Eu lembro quando eu falei do projeto, falei numa reunião com os homens grandes da aldeia, explicando, eu disse assim, agora ou vai ou racha, né? A gente já estava aí por mais de 3 anos na aldeia, quando a gente começou a orar por esse projeto, e aí o chefe da mesquita, o Almam, ele levantou a mão. Ele falou assim, não, você pode construir a sala de oração, nós precisamos de oração no nosso meio. Aí alguém falou assim, não, mas essa oração é a oração dos evangelhos. Ele disse, é isso que a gente precisa. Então, toda semana, a igreja já está indo lá, toda terça-feira, fazer o tempo de oração. E todo o trabalho que se diz respeito à oração, à tradução da Bíblia, eu estou trabalhando no livro de Gênesis, com a tradução do livro de Gênesis, para a língua fula. Orem por esse trabalho. Eu tive meu material roubado em 2017, foi uma oportunidade. Eu travei o carro e as portas não travaram, e o ladrão veio e aproveitou a oportunidade, levou minha bolsa com o dinheiro da construção, e todo o meu trabalho de tradução na língua fula. Tinha muita coisa que eu ainda não tinha passado para o computador, e eu estou no recomeço. Estamos no capítulo 4, já estava no 14. Então, os irmãos, orem por esse trabalho, né? Para Deus nos dar graça e força e coragem para a gente continuar. Pode passar o próximo. Aqui é Suerda, no que eu já falei, fazendo um trabalho de despertamento na comunidade acerca do uso da água, como que trata a água naquela sala lateral lá, que é multiuso. Pode passar o próximo. Aí nós usamos a sala também, fizemos um mini bazar, já agora pouco tempo antes de vir,
atendendo aí as necessidades também da comunidade. Pode passar a próxima. Aí já é o trabalho infantil, com a equipe de voluntários, aí eu estou traduzindo lá para eles. Pode passar o próximo. E aqui é a equipe dos romenos e americanos que nos visitam. Uma das equipes, né? Não é sempre as mesmas pessoas que vêm, são diferentes, mas que têm nos atendido lá. Na verdade, eles pegam a via da Jocum, se hospedam na Jocum, e como nós tínhamos um relacionamento muito antes deles terem um vínculo com a Jocum, eles permanecem nos dando assistência todos os anos. Na verdade, a comunidade missionária ela se move, né, pelo viés do reino de Deus. É a chave para o movimento de missões no mundo. É nós não focalizarmos as nossas placas, mas sim focalizarmos o avanço do reino de Deus. Então, estamos juntos no trabalho sempre. Pode mostrar a próxima? Essa é a equipe da 8ª Igreja, que foi nos visitar em janeiro de 2016. E foi aí médicos, voluntários, pessoal do trabalho com crianças, foi um tempo muito bom. Nós não ficamos só na aldeia em Bani, mas nós cruzamos a nossa região ali. Foi um tempo muito precioso. Pode passar a próxima. Aí são os romenos fazendo trabalho infantil. A próxima. Aí um trabalho de atividade recreativa com as crianças, num campo que a gente usa lá como campo de futebol, para fazer o tempo da escolinha de futebol dos meninos. Pode passar a próxima, a seguir. Aí são os médicos da 8ª, e eu gosto sempre de contar essa experiência particular deles, porque depois de algumas consultas, são 2 cardiologistas, né, eles levaram equipamento, nós montamos lá, não temos energia, então montamos lá um painel e uma bateria, jogamos para o 220, né, invertemos aí do 12 volts para o 220, e eu lembro do Mateus e a doutora Maria Eugênia saindo da sala assim, com o olho cheio d'água, e falando assim: pastor, eu nunca imaginei que eu fosse fazer um eletrocardiograma no meio do nada, né? Assim, foi muito impactante para eles mesmo. Pode passar a próxima. Aqui o trabalho da equipe odontológica, quando o pessoal vai lá também, normalmente no mês de janeiro, sai uma turma aqui do Brasil, que se mobiliza e está conosco lá também. Na verdade, a gente pega carona também de um outro projeto de amigos nossos, fazemos a parceria, então o que a gente tem, a gente circula com eles, e o que eles têm, eles circulam com a gente, né? E todos os anos a gente está junto nesse trabalho. Pode passar a próxima. Esse é o médico romeno, aqui o Dr. Yusuf, um testemunho belíssimo de alguém que ouviu falar do trabalho em 2014. E sentado assim como vocês estão na igreja dele, ele começou a chorar. E ele disse: Deus, eu tenho tanto para oferecer. Eu quero fazer cirurgias lá na Guiné-Bissau. E esse homem, ele tira entre 1 a 2 meses por ano para nos servir. Aqui ele estava fazendo uma cirurgia, uma retirada de um lipoma, mas ele faz lá também cirurgia de hérnia umbilical, essas coisas assim, que ele sabe que ele dá conta de fazer, naquele nosso sistema de painel solar com bateria, né? Às vezes conseguimos um gerador aí numa potência maior, e ele trabalha assim de uma forma mais tranquila, mas um homem assim que nos encoraja pelo seu testemunho, sabe? Todos os anos ele está lá conosco, e ele faz a cirurgia, acompanha os pacientes, aí no final, quando ele vai dar alta, ele fala assim: posso orar por você? Assim, qualquer pessoa que não vai querer uma oração depois de receber uma cirurgia de graça, sem pagar nada. Então, tem sido assim uma porta tremenda. Pode passar o próximo. Aí é o nosso trabalho de tradução no livro do Gênesis. Na verdade, já existe uma tradução, mas no Fula da Guiné-Conakry. E às vezes é muito desafiador, é mais desafiador você, né, fazer uma adaptação do que já está traduzido do que propriamente a tradução. Mas a gente tem como base. Aí a gente senta assim, com a Bíblia no inglês, no português, no crioulo, e a Bíblia já ali, o livro do Gênesis no Fula, e a gente vai ali trabalhando. Para os irmãos terem uma ideia, para a gente definir o termo Deus, a gente não queria colocar nada que associasse a ideia do Deus do islamismo. Foram 2 meses de pesquisa, de oração, para uma palavra. Então, caminha com a gente nisso aí, nós precisamos de oração, muita oração. Para os irmãos terem uma ideia, nós pusemos lá o nome de Deus, na pessoa do Deus Criador, que é Jomiraon. Então, ficou Aladjomiraon, é lá que tem no Gênesis. Hoje à noite, eu vou soltar aqui, só para vocês terem um gostinho,
Gênesis 1, de 1 a 5, já no Fula traduzido. Já. O alvo é colocar em áudio, porque nós estamos numa comunidade oral, né, um povo oral, então a gente quer jogar isso tudo em áudio. E aí, por fim, pode soltar o próximo. A família missionária. O Andrezinho, como é que está? 14 anos. O Samuel com 8 anos, né? Assim, os meninos estão crescendo, a gente dá uma boa quantidade de fermento para eles lá, para eles bombarem, né? Queridos, assim, isso eu sei que foi bem rápido, mas só para a igreja ter uma noção do trabalho missionário. E eu quero fechar o meu tempo aqui nessa manhã, reforçando, assim, as palavras do pastor Vumar, até que ele falou aí, quando ele leu o texto para nós, e falou sobre grandes desafios que nós temos. É um texto muito conhecido, é algo assim só para a gente guardar no coração, diante de tudo que a gente já ouviu, já participou nessa manhã, nesse culto. Atos capítulo 1, verso 8. Seria tão bom se a gente estivesse num culto africano, porque a gente estaria só começando. Não é? Lá nossos cultos são em torno aí de umas 3 horas de relógio, 4 horas de relógio, e tem muito louvor gostoso, muita dança, muita celebração. Uma das coisas gostosas que eu assim vejo no contexto africano lá é a hora do momento dos dízimos e ofertas, porque eles falam assim, eu preciso ir, ainda que eu não tenha nada para dar de dinheiro. Então, às vezes você vê alguns ovos de galinhas que são ofertadas, às vezes, né, uma cabra que vem, também é uma oferta, e aquele que não tem nada vai, e é o mais lindo assim na cultura, né, porque o que não tem nada vai e põe a mão no gasofilaço e fala assim, Senhor, hoje eu não tenho nada para te oferecer, mas eu ofereço a minha vida, minha oferta é a minha vida, que isso seja assim uma expressão mesmo do nosso coração como igreja. É um texto muito conhecido, como eu já falei, que diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Eu queria que a gente falasse como igreja a última frase. E ser-me-eis, vamos lá? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Agora você vai falar assim, eu serei tua testemunha, vamos lá? Eu serei tua testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Que bênção, né? E essa é uma ação que acontece assim, simultânea. A coisa não começa em Jerusalém, e aí se der certo, a gente vai para a Judeia e Samaria, e se der certo, se a gente tiver retorno, né, aí a gente vai tocar lá nos confins da terra. Não é assim. Primeiro que o grande desafio aqui, na verdade, é o fato de sermos testemunhas. Aqui havia um questionamento aí por parte dos discípulos, quando o Senhor Jesus se apresentou para eles, porque havia uma expectativa muito grande do povo judeu, de se libertar do Império Romano. E eles viveram e conviveram com Jesus ali quase 3 anos no seu ministério aqui na terra, e essa questão sempre vinha à tona, sempre se levantava. Quando Jesus disse assim, olha, eu vou ressuscitar ao 3º dia, né? Enfim, sempre era uma dúvida, será este mesmo Messias, será este mesmo aquele que vai nos libertar, que vai trazer, né, que vai restaurar o reino a Israel? Essa era a grande questão. E aí, naqueles últimos momentos, quando eles fazem essa pergunta para Jesus, eles dizem, Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino a Israel? E Jesus responde para eles, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Quando a gente entende essa palavra de Jesus, a nossa reação como igreja deve ser, sabe qual? Senhor, hoje eu orei assim de manhã, quando eu acordei, depois do café, vim para o quarto, me ajoelhei e orei assim diante de Deus, Senhor, eu me rendo.
Eu me rendo à tua vontade, eu me rendo ao teu governo, eu me rendo à tua soberania, eu me rendo à tua graça, eu me rendo, Senhor, ao teu propósito para a minha vida. Eu me rendo. Porque não cabe a mim, não cabe a nós sabermos tempos ou épocas. O que nos cabe, o que o texto nos encoraja hoje, nessa manhã e na nossa vida diária, ele nos chama a sermos testemunhas. Nós recebemos o poder do Espírito Santo. Aqui era a época da inauguração da igreja. O reinado vem, o Espírito vem para a igreja, para fortalecer, para encorajar, como um dínamos, para impulsionar essa igreja a viver cada dia como testemunha. Porque não tem razão de nós sermos igreja, irmãos, se nós não formos testemunhas. Isso deve acontecer tanto em Jerusalém, como na Judeia e Samaria e até os confins da terra. É a igreja aqui, é a igreja no bairro, como falou o pastor Vomar, é a igreja na cidade, é a igreja na região, mas é a igreja olhando para os quilombolas, olhando para os indígenas, olhando para os ciganos, olhando para as tribos urbanas. Você sabe, tem uma turma boa, que toma café na manhã na padaria todos os dias. Todo dia tem gente que antes de ir para o trabalho, vai na padaria tomar um cafezinho. Você podia ir lá. Resolvi hoje, antes do trabalho eu vou tomar um café. Quem sabe, se um bom dia que você der, não vai fazer diferença na vida daquela pessoa. No seu trabalho, na sua escola, você precisa ser um missionário. E você sabe qual é o sentido da palavra igreja. É de dentro para fora. A gente se reúne aqui para Deus falar o nosso coração, para Deus curar nossa alma, para o Senhor nos levantar quando a gente cai, para a gente ajudar o nosso irmão, para a gente ser bênção, mas Deus nos chama de dentro para fora, é daqui para Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Eu quero terminar essa pequena palavra falando sobre um testemunho breve de uma mulher chamada Sophia Miller, uma cidadã norte-americana que na década de 50, enquanto ela cruzava uma praça nos Estados Unidos, ela ouviu falar sobre o Senhor Jesus. E ali mesmo ela tomou a decisão, entregou sua vida e se tornou uma missionária. Ela cruzou a fronteira do seu país e veio para trabalhar na Amazônia colombiana, entre os curipacos. Entre os baniuas. E ali, depois de alguns anos de ministério, ela já serviu na Amazônia brasileira, entre os curipacos. Essa mulher traduziu a Bíblia para os baniuas e para os curipacos, e teve um ministério de 30 anos, irmãos. Entre aspas, né? Perdida no meio da Amazônia brasileira e colombiana. E um dia, alguns antropólogos, fazendo um trabalho de busca por etnias ainda distantes, povos que estavam assim muito isolados, e no meio da mata descobre aquela mulher branca, depois de 30 anos de ministério. E eles perguntam assim: Sophia Miller, o que você veio fazer aqui? Tipo assim, você endoidou? Né? Você pirou geral? Você é uma cidadã norte-americana? Você sabe qual foi a resposta de Sophia Miller? Ela disse o seguinte: um dia eu ouvi uma ordem e obedeci. Baixe sua cabeça, vamos orar? Pai, nós recebemos do Senhor nesta manhã um grande desafio, Senhor. Porque quando nós tomamos ciência do que o Senhor está fazendo, nós não podemos ficar, ó Deus, imóvel diante do chamado do Senhor. Há campos, há pessoas sedentas do Evangelho. Que o Senhor possa nos despertar, Senhor. Despertar para olhar para os campos do Senhor. Muitos campos estão tão próximos, Senhor. Muitas vezes o nosso testemunho não tem sido, ó Pai, dado mesmo tão próximo. E muitas vezes também nos atemos, ó Deus, apenas a um lugar
quando deveríamos estar dispostos a obedecer o chamado, Senhor. Que nesta manhã o Teu Espírito que sopra onde, como e quando quer. Este Espírito que sopra no nosso coração nesta manhã. O mesmo que despertou a igreja em Atos. Que Ele seja derramado sobre nós. Nos despertando, Deus, para entender o chamado do Senhor e para nos levar a obedecer. Tua palavra foi objetiva nesta manhã e o testemunho impactante. Nós te louvamos por isso, Senhor. Por isso pedimos Tua bênção, que o Senhor possa nos despertar com atitudes, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Pedimos Tua bênção agora também sobre a nossa escola bíblica, sobre os nossos professores, para que sejam instrumentos vivos nas Suas mãos, que o Senhor possa, ó Deus, usá-los para edificar os nossos alunos, que os alunos sejam participantes do ensino, de maneira a interagir com o que está sendo ensinado, aprender, e que isso desperte, ó Deus, uma vida prática para o louvor da Tua glória. O Senhor, Teu povo, durante todo esse dia, as atividades que ainda teremos, o culto de logo mais, assim nós rogamos a Tua bênção e Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós temos aí